Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente retornando para as atividades práticas. Nesse terceiro experimento sobre destilação, nós vamos abordar a destilação por arraste com vapor. Ela é utilizada principalmente para líquidos immiscíveis. Então, posso citar um exemplo que nas saunas a vapor são colocadas folhas de eucalipto e, ao se injetar vapor na sala, você sente o odor característico da essência de eucalipto, que é immiscível com a água. Então, o produto da destilação seria água com a essência de eucalipto immiscível. Só que o rendimento é muito baixo e você precisaria de uma grande massa de folhas para obter pelo menos alguns mililitros dessa essência. Aqui então mostramos em detalhe, nosso caso é purificação do xilol. Este balão é um gerador de vapor de água. Eu tenho água, vou gerar vapor e aqui a substância a ser purificada. Já em andamento, você observa, paralisei só para mostrar a característica de líquidos immiscíveis. O xilol apresenta uma densidade menor do que a água e ele se posiciona na posição acima, assim como óleo e água. Na medida em que eu gero vapor, aqui eu vou ter uma situação de turbilhonamento, onde ora na superfície livre eu terei vapor de água, água que chega em ebulição produzindo vapor de água, e em outros pontos, pela própria agitação, eu vou ter xilol que também em ebulição produz vapores. Então eu terei vapores saturados de água e de xilol que chegam no condensador, condensa e eu vou ter o vapor de água gerando água, vapor de xilol gerando xilol, líquidos, e obtenho eles puros e immiscíveis. Dar um detalhamento prático aqui do experimento da destilação por arraste. A substância a ser purificada é colocada neste balão. Neste outro balão eu coloco água, aqueço, funciona como um gerador de vapor. Vapor de água produzido borbulha no líquido a ser purificado, xilol. Inicialmente, as impurezas mais voláteis são destiladas e recolhidas separadamente até o momento em que a temperatura de ebulição permanece constante durante todo o experimento, que é uma característica deste processo, já que a composição dos vapores e do destilado se mantém constante a todo instante. Esta temperatura também durante todo o processo permanece constante. Uma vez eliminados os componentes voláteis removidos, podendo ter menos voláteis, podem ficar retidos aqui no balão, de maneira que o que eu estou
arrastando, vapor de água arrasta vapor de xilol, líquidos puros vão resultar em líquidos puros, vapor saturados de um líquido no outro, condensam e geram o destilado. Vapor de água, água, vapor de xilol, xilol, e os líquidos são immiscíveis, xilol em cima, água embaixo, líquidos puros. Aqui eu tenho uma vareta de vidro relativamente alta para evitar qualquer problemas nessa geração de vapor. Se a pressão aumentar subitamente, essa válvula permite que o líquido, a água, suba pelo tubo. Então você vê que um incremento em termos de coluna d'água é 13,6 vezes maior, a altura maior do que uma coluna de mercúrio. Então, por esse motivo aqui, um aumento de 760 milímetros de mercúrio, um aumento de pressão, determina uma coluna d'água com mais de 10 metros de altura. É evidente que aqui a gente vai ter pequenas oscilações, mas por garantia a gente pode colocar uma vareta dessa altura. Agora, no final da experiência, a gente observa que a temperatura da água começa a diminuir, de maneira tal que o ar que estava inicialmente sobre a água e parte dele foi liberado com um aquecimento e produção de vapor de água. Ao desligar, caindo a temperatura, a pressão cai de maneira que o sistema pede de volta o ar que foi expulso durante o aquecimento. Se eu não fizer isso, como essa pressão nesse balão fica menor do que nesse outro balão, a tendência é líquido deste balão se dirigir para o balão que contém água, e isso nós não queremos que aconteça, que eu chamo de refluxo. Olha aí, ó, o nível de líquido desse balão querendo passar para o balão de água, porque a pressão no balão de água está diminuindo. Como há uma comunicação entre estes balões, a tendência é igualar pressões, dirigindo o líquido desse balão para o balão que contém vapor de água. Para evitar isso, eu tenho que impor a pressão nesse balão igual a desse outro balão. Então, simplesmente eu imponho pressão atmosférica, repondo o ar que foi liberado no aquecimento da água, o ar passa a entrar e volta a pressão igual a nesse outro balão. Então, praticamente isso. Você registrou a temperatura de ebulição da mistura, que deu próximo de 90 graus, registrou os volumes total e de água, para efetuar os cálculos que foram pedidos. Então, com isso a gente encerra essa demonstração. Vamos agora então dar detalhes para a construção
das curvas de pressão de vapor de cada um dos componentes e da mistura, para que a gente possa obter a temperatura teórica de ebulição da mistura e comparar com a temperatura de ebulição prática lida no termômetro. Então, lembrando que essa destilação é utilizada para sistemas de líquidos immiscíveis. Se eu considerar A, água, B, xilol, didaticamente a separação entre essas camadas, o xilol por ser menos denso do que a água, como vimos na demonstração prática, ele fica acima da água. Aqui então, em movimento, eu tenho porções de água chegando na superfície, porções de xilol chegando na superfície. Então ocorre evaporação a cada temperatura. E a pressão que cada vapor exerce é a pressão máxima de vapor. Então, que é a função da temperatura em que a mistura se encontra. Logo, como eu tenho vapores saturantes de um líquido para o outro, eu vou ter a pressão total dada pela soma das pressões máximas de vapor de cada um dos componentes na referida temperatura. A temperatura de ebulição é a temperatura na qual essa pressão exercida pelos vapores atinge a pressão que atua sobre a superfície do sistema líquido, de líquidos. A destilação está sendo realizada à pressão atmosférica, de maneira que, para que eu possa determinar a temperatura de ebulição da mistura, eu vou fazer essa determinação gráfica, portanto, temperatura de ebulição teórica. Eu, de posse de uma tabela de curvas de pressão de vapor da água e do xilol, eu construo estas duas curvas da água, do xilol, e agora, como a pressão total é a soma das pressões máximas, eu vou ter que somar essas duas curvas para dar a pressão de vapor total da mistura. Isso você pode construir essa terceira curva partindo-se da origem, e como essas duas curvas você já dispõe através da literatura, através de tabelas, para obter essa terceira curva, você simplesmente, a cada temperatura, você transporta a pressão de vapor do xilol acima da pressão de vapor da água, de maneira que eu tenho a pressão total de vapor da mistura. Isso é feito porque os valores que eu apresento para vocês nas tabelas não são correspondentes à mesma temperatura. A pressão de vapor não é de cada um, não está na tabela em igualdade de temperaturas. Então, a construção dessa curva eu posso fazer graficamente, pegando cada temperatura e levando até acima da curva de pressão de vapor da água. E assim eu vou obtendo pontos que me geram essa pressão total da mistura. Agora, como os vapores que são produzidos na temperatura de ebulição, essa pressão de vapor na temperatura de ebulição,
assumindo valores em que, ao condensar a fase de vapor, eu obtenho a todo momento a composição do destilado sempre a mesma. Se eu recolher no destilado 50 ml de destilado, 60 ml de destilado, 70 ml de destilado, a composição será sempre a mesma em xilol e água em cada um desses volumes recolhidos. Então, aqui, para determinar graficamente a temperatura de ebulição da mistura, aqui está representada. Esta é a temperatura de ebulição da mistura? Não, porque nessa temperatura eu tenho esta pressão de vapor do xilol, esta pressão de vapor da água e a pressão total é esta aqui, que é menor que a pressão atmosférica. Portanto, essa temperatura não é a temperatura de ebulição da mistura. Portanto, para que eu obtenha o valor da temperatura de ebulição teórica da mistura, eu faço a pressão total dos vapores igual à pressão atmosférica. Portanto, entrando na pressão atmosférica, até a curva construída, eu obtenho a temperatura de ebulição teórica da mistura, que está por volta de 90 graus Celsius. Se eu só tivesse água, para que ela entre em ebulição a esta pressão, entro com 760, venho até a curva da água e leio a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, a pressão no ambiente de 760 milímetros de mercúrio, porque nessa temperatura a pressão de vapor da água é 760 milímetros de mercúrio. Da mesma forma, eu tenho, se só tiver xilol, ele entraria em ebulição a 144 graus Celsius. Então você observa que a grande sacada é trabalhar com uma temperatura do processo menor do que as temperaturas de ebulição dos componentes da mistura. Então aqui eu determino a temperatura de ebulição teórica e no experimento, com auxílio do termômetro, vou determinar a temperatura prática e verificar a proximidade dos valores para resultar a validade do experimento. Vamos recolher 60 ml de destilado. Como os líquidos são immiscíveis, o xilol tem menor densidade do que a água, então recolho o volume total de 60. Neste nível de separação entre a água e o xilol, é possível ler no cilindro graduado o volume de água. Para saber qual é o volume do xilol, você subtrai o total menos o volume líquido da água. Com as densidades e os volumes, acho as massas e determino o que se chama de rendimento. Rendimento não é uma porcentagem nesse caso, é uma relação entre massas. É o rendimento através das medidas práticas dos volumes com a densidade, acho as massas e faço o quociente entre a massa de xilol e a massa de água. E tenho um valor 1,6. Esse rendimento significa, para cada grama de vapor de água injetado no sistema, eu consigo arrastar 1,6 gramas ou purificar 1,6 gramas de xilol. O rendimento teórico ele vai ser determinado por essa expressão, que os vapores, a relação de massa dos vapores está na mesma razão do número de mols, massa, então, resulta esta expressão: massa molar do xilol, pressão máxima de vapor do xilol na temperatura de ebulição, massa molar da água, pressão máxima de vapor da água na temperatura de ebulição. Este aqui é 106 gramas mol,
18 gramas-mol, e aqui esses valores são obtidos do gráfico. Com esta pressão, determinei a temperatura teórica, onde essa temperatura, essa vertical, intercepta cada uma das curvas. Eu leio as pressões máximas de vapor da água e do xilol na temperatura de ebulição da mistura, que são colocadas aqui para que você faça o cálculo e determine o rendimento teórico, que deve ser comparado com este rendimento. Então, estamos aí com estes valores e vocês podem construir esses gráficos com a tabela que é fornecida pela literatura e obter temperatura teórica, comparar com a temperatura prática lida no termômetro e comparar os rendimentos práticos. Espero que vocês tenham entendido mais este experimento envolvendo destilação por arrasto com vapor, e eu agradeço a atenção que vocês deram ao experimento e desejo ótimos estudos e até a próxima experiência.